Ciarelli, eu sou médico cardiologista do Fleury e estou aqui para continuarmos nas nossas conversas sobre exames diagnósticos na doença coronária crônica. Hoje nós vamos abordar a contribuição da ressonância na pesquisa de isquemia miocárdica. Todos nós sabemos que, para ser ideal, um método precisaria analisar todos os aspectos de manifestação da doença arterial coronária, ou seja, ele precisa mostrar a anatomia das artérias, identificar placas de ateroma e até nos possibilitar estudar a composição destas placas. Precisa exibir para nós qual o modo como se faz a perfusão miocárdica, possibilitando o diagnóstico de isquemia. E naqueles pacientes que já apresentaram um infarto agudo, que já apresentaram síndrome coronária aguda, deve mostrar se existe fibrose miocárdica, qual o grau e qual a extensão dessa fibrose. Ressonância magnética ainda não é o método ideal, mas caminha para isso. Recentemente, temos visto os resultados cada vez melhores na análise da anatomia coronária pela ressonância. Ainda são etapas iniciais que precisam ganhar mais disseminação no uso clínico, mas que já nos possibilitam, por exemplo, identificar a origem anômala de uma artéria coronária, como essa imagem inferior, ou mostrar a obstrução, em alguns outros casos, com sucesso bastante grande, reproduzindo até imagens da cinecoronariografia. Como eu disse, precisamos ainda amadurecer o método, mas existe essa possibilidade e temos que ficar acompanhando o progresso tecnológico. Por ora, o que a ressonância faz de mais prático e útil nos pacientes com doença arterial coronária é servir de análise funcional. Imagine, por exemplo, um paciente homem de 63 anos, discretamente acima do peso, que é hipertenso, usa losartana, é dislipêmico, tem história familiar de infarto e história familiar de cirurgia de revascularização. Este homem procura o médico por apresentar dor precordial aos esforços, ou também dor precordial após emoções fortes. Essa dor se alivia com repouso ou depois de um tempo em que essas emoções passaram. E usando as calculadoras disponíveis na internet, o médico viu que se ele encaixava um Diamond Forrester de 70%, um nível considerado moderado alto. Esses são exatamente os pacientes que vão se beneficiar dos exames funcionais. Por quê? Porque em casos como este, a nossa dúvida não é tanto se existe ou não aterosclerose. Pela própria característica de história, de queixa do paciente, nós já supomos que existe uma possibilidade muito grande da aterosclerose existir. A nossa dúvida nesses casos é se a aterosclerose já progrediu a ponto de provocar isquemia miocárdica. E nessa situação, os exames funcionais são úteis porque o seu resultado alterado modifica a nossa impressão, vai nos ajudar a conduzir melhor esses casos. Para esses pacientes de risco mais alto, que podem se apresentar, imaginem, nesta faixa, usando aqui o teorema de Bayes, moderado a alto, se vier um resultado alterado, esse paciente vai ser deslocado, então, para uma faixa onde há maior certeza de que existe doença, no nosso caso, maior certeza de que existe doença arterial coronária significativa. A ressonância pode fazer esse tipo de análise através de duas formas. A primeira delas é através da análise contrátil, usando a dobutamina, a exemplo do que, por exemplo, o ecocardiograma faz, são realizados incrementos da dose de dobutamina, aumentando o trabalho cardíaco na tentativa de provocar defeitos da contração, como este, mostrado neste caso aqui na imagem inferior direita congelada ao final de sístole, e que aí traduzem a presença de uma obstrução significativa a ponto de mudar o trabalho cardíaco. Esse método é seguro, dá bons resultados, permite fazer o diagnóstico com segurança, mas por algumas características práticas, principalmente, ele não é tão utilizado, ele não é o método mais utilizado. O que mais habitualmente é feito é a análise da perfusão com os de vasodilatadores, no Brasil principalmente o dipiridamol, mas pode também ser feita a adenosina e o regadenoson, onde nós encontramos o coração, realizamos cortes que avaliem toda a extensão, principalmente dos ventrículos, nesse caso, injetamos o gadolínio, que é o contraste paramagnético por via endovenosa, e vamos acompanhando o fluxo desse gadolínio em todas as paredes do coração, com a vantagem que nós podemos fazer essa análise em mais de um plano, e dessa maneira ter uma impressão mais correta
de como se encontra a opacificação em todas as paredes do coração. Depois, comparamos as imagens ao final do estresse farmacológico com as imagens de repouso, e, em existindo defeitos de perfusão, como vemos neste caso, podemos fazer o diagnóstico de isquemia. Também, mais do que simplesmente identificá-los pelo aspecto visual, pode-se fazer medidas quantitativas, tanto da intensidade como da extensão desses defeitos. Essa abordagem já foi validada por vários trabalhos e meta-análises. O EMAR Impact, por exemplo, foi um dos primeiros trabalhos multicêntricos, 18 centros, na verdade, que incluíram 234 pacientes, randomizados para um grupo fazer adenosina ou análise da cintilografia também com adenosina. E o que observou-se foram números bastante satisfatórios, em que o exame não foi superior ao outro, ou seja, a ressonância era pelo menos tão boa quanto a cintilografia para fazer a análise da isquemia. Isso resultou depois em meta-análises, valores bastante parecidos. E nós observamos na prática que, de fato, a acurácia da ressonância até tende a ser um pouquinho maior, essa diferença não é significativa, mas é um método que vai muito bem e que tem alguns pontos fortes que merecem ser destacados. Um deles é de que, se eu acompanhar esses pacientes por algum tempo, 5 anos, como foi nesse estudo publicado em 2016, nós veremos que, pela ressonância, eu consigo saber melhor quem tem maior chance de boa evolução e quem tem maior risco de ter problemas na evolução, independentemente dos fatores de risco dos pacientes, dos resultados angiográficos e até mesmo do tipo de tratamento. O poder da ressonância é mostrar quem são as pessoas que vão evoluir de uma maneira melhor e aquelas que precisam de muita atenção é superior a de outros exames, no caso aqui deste estudo da cintilografia do miocárdio. Este outro trabalho bastante interessante incluiu 9.454 pacientes e acompanhou de maneira que os dados equivaliam a como se tivesse 48 mil pacientes por ano de seguimento. Mas, na verdade, eram 9.554, 454, e o que o exame mostrou foi que a ressonância tinha uma capacidade bastante grande de apontar quais eram os pacientes que teriam um risco maior de ter eventos adversos e aqueles que teriam um risco menor, aqueles que eram mais propensos a ter uma avaliação normal. E o EMAR Inform, publicado em junho de 2019, foi um estudo que comparou o tratamento dos pacientes baseados na ressonância com o tratamento dos pacientes baseado no cateterismo mais análise da FFR invasiva. O que se viu foram 454 pacientes no grupo da ressonância, 464 no grupo da FFR invasiva, foi que o número de eventos foi muito parecido nos dois grupos. 3,6% de eventos no grupo ressonância e 3,7% no grupo invasivo. Os pacientes que morreram foram 2 em cada grupo, de maneira que a curva ao final de 12 meses de evolução mostrava que não existia diferença. Conduzir um caso baseado nos resultados da ressonância, isso não era inferior a conduzir casos baseados na pesquisa de isquemia por FFR invasivo, tida até então como o gold standard absoluto. Claro, o PET, dependência nuclear, também faz a mesma coisa, mas nós estamos falando aqui de uma tecnologia mais conhecida e que dá outras informações também. Pode, exemplo do PET, mostrar que existem problemas além das coronárias epicárdicas. Ela pode mostrar que existem problemas na microcirculação, algo que nós não podemos negligenciar. Essa informação é verdade, dada pelo PET também, mas a ressonância faz isso de uma maneira bastante elegante e reprodutível, assim como ela mostra se existe ou não necrose ou fibrose no miocárdio. Muitas vezes um paciente teve um quadro de infarto silencioso ou uma dor mais prolongada em que existiu dúvida se aquilo era uma angina instável ou se foi um quadro de infarto. O paciente às vezes não procurou médico ou por algum motivo o diagnóstico não foi feito. E a ressonância mostra essas pequenas áreas de fibrose, ou áreas por resistência, de uma maneira muito simples, injetando aquele contraste que nós já nos referimos, o gadolínio. Esperamos 10, 12 minutos, na verdade nós não esperamos, nós vamos fazendo outro tipo de análise, avaliando a função ventricular, avaliando a movimentação do coração em mais de um plano, e depois de 10 a 12 minutos nós fazemos um tipo de aquisição, na qual, se o miocárdio for normal, ou seja, se não houver necrose ou fibrose, o miocárdio estará escuro, como esse quadro superior aqui mostra. Mas, se existir
uma necrose miocárdica, então o contraste fica retido. Essa área fica branca, branca é considerado realce. Como isso acontece 10, 12, 15 minutos depois de injetar o contraste, isso é considerado como realce tardio, que pode mostrar, no exemplo superior aqui à esquerda, a presença de necrose na parede lateral alta, um pouquinho da parede lateral, e na parede inferior, paciente que apresentava lesão na artéria descendente anterior e no ramo descendente posterior. No caso aqui do meio, uma necrose extensa comprometendo a parede inferolateral, era uma dominância circunflexa, conclusão proximal do vaso. E esse outro caso, no qual existia uma necrose de parede anterior, paciente com obstrução, uma oclusão, na verdade, do segmento médio da artéria descendente anterior. Outras técnicas mais modernas, conhecidas como mapa T1 e T2, mostram que pode existir fibrose intersticial, ou seja, por vezes os fatores de risco, a própria doença coronária, lesam o miocárdio de uma maneira diferente daquela que acontece no episódio agudo e podem ir piorando a perspectiva de recuperação contrátil de um miocárdio. Isso acontece por vezes, vasculariza-se um paciente, espera que o miocárdio melhore, ele não responde, e essas técnicas podem explicar o porquê disso acontecer e até nos ajudar a selecionar melhor esse tipo de paciente. Trazendo, como já fizemos numa outra conversa nossa, essas informações por esse mundo pós-publicação do estudo Ischemia, então depois do diagnóstico da suspeita clínica de doença arterial coronária estável, uma tomografia pode confirmar se existe aterosclerose e dizer se existe ou não lesão de tronco. Isso é fundamental para se optar pela primeira forma de tratamento. Se esse paciente não tiver fatores de alto risco, ele pode ser mantido em tratamento clínico, mas no caso de existir uma má resposta, uma angina que não respondeu adequadamente ao tratamento clínico, no caso de existirem sintomas refratários, como já disse, ou angina ou então insuficiência cardíaca, ou se existir uma isquemia extensa com queda da fração de ejeção, esse paciente pode sim se beneficiar de uma revascularização. E a ressonância, como eu já disse, tem todas as condições de nos ajudar a encaminhar um paciente para revascularização com segurança, e além do que pode mostrar condições que necessitam de abordagens terapêuticas específicas. Pode mostrar as lesões de microcirculação, pode exibir pacientes que já mostram fibrose miocárdica e por isso podem se beneficiar de uma abordagem cirúrgica, como por exemplo o estudo Stitch já comprovou há algum tempo, e ainda pode mostrar fibrose intersticial, que pode ser uma causa de fracasso destes tratamentos. Era isso que nós tínhamos para essa nossa conversa de hoje. Até a próxima.